Você acha que já sabe tudo sobre Jesus Cristo? Pense de novo. Hoje, vamos revelar 10 coisas sobre Jesus que poucas pessoas conhecem, todas baseadas na Bíblia. Algumas dessas curiosidades podem até desafiar o que você sempre acreditou. Será que você já ouviu falar sobre todas elas? Fique até o final, porque o último fato pode te surpreender. E eu garanto, você nunca mais verá Jesus da mesma forma. Preparado? Então, vamos começar. Todo ano, no dia 25 de dezembro, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o nascimento de Jesus Cristo. Mas e se eu te dissesse que essa não foi a data real do seu nascimento? A Bíblia nunca menciona o dia exato em que Jesus nasceu. Na verdade, há um detalhe importante no relato de Lucas que pode indicar que o nascimento aconteceu em outra época do ano. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, é dito que naquela noite havia pastores no campo cuidando de seus rebanhos. Esse detalhe é essencial. No inverno rigoroso da Judéia, que ocorre entre dezembro e fevereiro, era muito improvável que os pastores estivessem ao ar livre com suas ovelhas. Eles costumavam recolher os animais antes dessa estação chegar. Então, se não foi em dezembro, quando Jesus nasceu? Alguns estudiosos sugerem que pode ter sido na primavera ou no outono, épocas em que os pastores realmente ficavam nos campos à noite. Mas por que então comemoramos o Natal em dezembro? A resposta está na história da Igreja. Por volta do século IV, a data foi escolhida pelo Império Romano para coincidir com festividades pagãs, como o solstício de inverno e a festa do Deus Sol Invicto, tornando a celebração cristã mais aceita entre os povos da época. O mais importante não é o dia exato do nascimento de Jesus, mas sim o significado de sua vinda ao mundo. Ainda assim, é curioso pensar que a data que conhecemos pode ter sido mais uma escolha cultural do que um fato histórico. Agora que você sabe disso, faz sentido para você que Jesus tenha nascido em dezembro? Ou acha mais provável que tenha sido em outra época do ano? Você já ouviu falar que Jesus era filho único? Pois saiba que a própria Bíblia diz o contrário. Em Mateus 13, versículos 55 e 56, as pessoas de Nazaré se perguntam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Sim, a Bíblia menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs. Mas então, por que tantas pessoas acreditam que ele era filho único? Ao longo da história, algumas tradições cristãs interpretaram esses irmãos como primos ou até meio-irmãos, filhos de José de um casamento anterior. Essa interpretação surgiu para preservar a ideia da virgindade perpétua de Maria. Mas no grego original do Novo Testamento, a palavra usada para irmãos é adelphoi, que normalmente se refere a irmãos de sangue. Essa mesma palavra é usada em outros contextos para indicar parentes próximos. Mas quando se trata da família de Jesus, a interpretação mais natural é que eram de fato seus irmãos. O mais interessante é que entre eles estava Tiago, que se tornou um dos líderes da igreja primitiva. No início, ele não acreditava que Jesus era o Messias, mas depois da ressurreição, se tornou um de seus seguidores mais influentes. Saber que Jesus cresceu com irmãos e irmãs muda a forma como imaginamos sua infância e sua vida em Nazaré. Ele viveu em uma família grande, com desafios, responsabilidades e laços familiares, como qualquer outra pessoa da época. Isso faz você enxergar Jesus de uma maneira diferente? Será que seus irmãos o viam apenas como um homem comum antes de sua missão começar? Quando você imagina Jesus ensinando e conversando com as pessoas, já parou para pensar em que língua ele falava? Muita gente supõe que Jesus falava apenas hebraico, mas a realidade pode ser bem diferente. Na verdade, ele provavelmente dominava mais de um idioma. O aramaico era a língua mais falada no dia a dia entre os judeus da Galileia e da Judéia. E é muito provável que tenha sido o idioma materno de Jesus. Algumas palavras que aparecem na Bíblia confirmam isso. Por exemplo, em Marcos 5,41, quando ele ressuscita a filha de Jairo, diz:
Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. Essa frase está em aramaico, mas Jesus também teve contato com o hebraico, já que essa era a língua das Escrituras Sagradas. Ele leu e ensinou na sinagoga, como vemos em Lucas 4,16, quando lê um trecho do livro de Isaías. Além disso, havia uma grande influência do grego na região. O Império Romano dominava a Palestina naquela época, e o grego era a língua comum para comércio, política e relações entre diferentes povos. Como Jesus conversou com o centurião romano ou com Pilatos, é possível que tenha usado o grego. O conhecimento de múltiplos idiomas mostra que Jesus não estava limitado a um pequeno grupo de pessoas. Ele falava com judeus, romanos, samaritanos e estrangeiros, levando sua mensagem a todos. Isso faz você imaginar Jesus de uma maneira diferente? Ele não apenas pregava em um único idioma para um único povo, mas falava para o mundo. Se Jesus foi o maior mestre da história, por que ele nunca escreveu um livro? Grandes líderes e filósofos deixaram textos escritos. Moisés escreveu os mandamentos. Paulo escreveu cartas que se tornaram parte da Bíblia. Mas Jesus? Nenhuma linha sequer. O curioso é que, apesar disso, seus ensinamentos mudaram o mundo. Mas por que ele não registrou nada por escrito? A resposta pode estar na cultura da época. No mundo judaico do primeiro século, a tradição oral era muito mais valorizada do que a escrita. Os rabinos ensinavam por repetição e os discípulos memorizavam cada palavra. Isso ajudava a preservar o conhecimento com precisão. Além disso, Jesus estava mais preocupado em transformar vidas do que em deixar um livro. Ele não veio apenas para ensinar ideias, mas para mostrar, com suas ações, o que significava amar, perdoar e viver de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa interessante é que Jesus confiou sua mensagem aos discípulos. Ele sabia que o Espírito Santo os guiaria para lembrar tudo o que ele ensinou. Foi assim que os evangelhos foram escritos anos depois, com base nos relatos daqueles que andaram com ele. Mas há um momento curioso na Bíblia em que Jesus realmente escreve algo. No episódio da mulher, pega em adultério, descrito em João 8, ele se inclina e escreve no chão. Mas o que ele escreveu? Ninguém sabe. Talvez o propósito de Jesus nunca tenha sido deixar palavras gravadas em pedra, mas sim corações transformados que carregassem sua mensagem para sempre. Se Jesus tivesse escrito um livro, será que sua mensagem teria sido diferente? Ou será que o impacto de suas palavras está justamente no fato de que elas foram vividas, ensinadas e espalhadas de pessoa para pessoa? Se existia alguém que não precisava orar, esse alguém era Jesus, certo? Afinal, ele era o Filho de Deus, tinha poder para realizar milagres e conhecia a vontade do Pai. Mas, surpreendentemente, a Bíblia mostra que Jesus passava muito tempo em oração. Em Marcos 1:35, lemos que, ainda de madrugada, antes do nascer do sol, Jesus se retirava para um lugar deserto para orar. Lucas 6:12 diz que ele passou a noite inteira em oração antes de escolher seus 12 apóstolos. E no Getsêmani, antes de ser preso, ele se ajoelhou e clamou ao Pai com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Mas por que ele fazia isso? Se Jesus era Deus, por que precisava orar? A oração de Jesus nos ensina algo profundo. Ele não orava por necessidade, mas por relacionamento. Ele nos mostrou que a conexão com Deus não era apenas um ritual, mas uma comunhão constante. Além disso, Jesus orava pelos outros. Ele intercedeu por Pedro para que sua fé não falhasse. Ele orou pelos discípulos para que fossem protegidos. E mais incrível ainda, ele orou por mim e por você. Em João 17, ele pede ao Pai que todos aqueles que viriam a crer nele sejam unidos e guardados. Jesus orava porque sabia que a vida espiritual não se sustenta sem esse contato com Deus. Se até ele buscava o Pai constantemente, o que isso diz sobre nós? Se Jesus estivesse aqui agora, o que você acha que ele estaria orando por você? Jesus caminhou entre os judeus, ensinou nas sinagogas
e foi reconhecido como o Messias prometido a Israel. Mas em um certo momento, algo surpreendente aconteceu. Ele ficou impressionado com a fé de um estrangeiro. A cena está em Mateus 8. Um centurião romano, um soldado do império que dominava Israel, se aproxima de Jesus e pede ajuda. Seu servo estava doente, sofrendo terrivelmente, e ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. Jesus se oferece para ir até sua casa, mas o centurião responde algo inesperado. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Essa resposta surpreendeu Jesus. Ele se virou para os que estavam ali e disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Pare e pense. Jesus cresceu em meio ao povo de Deus, ensinou os líderes religiosos, viu multidões o seguirem, mas a fé que o deixou admirado veio de um romano, alguém que nem fazia parte do povo escolhido. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não olha nacionalidade, posição social ou tradição religiosa. O que realmente importa para ele é a fé genuína. Se Jesus olhasse para você agora, será que encontraria uma fé como a do centurião? Será que confiamos nele o suficiente para dizer: basta uma palavra tua e tudo mudará? Jesus nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus, mas ainda assim foi acusado de quebrar a lei. E uma das acusações mais frequentes contra ele era a de violar o sábado. O sábado era um dos mandamentos mais sagrados para os judeus. Nenhum trabalho deveria ser feito nesse dia, e os fariseus levavam essa regra muito a sério. Mas então, por que Jesus parecia desafiar essa tradição? Em João 5, Jesus cura um homem que estava doente há 38 anos. O problema era sábado. Os líderes religiosos não se alegraram com o milagre, mas ficaram indignados porque ele trabalhou naquele dia. Em outra ocasião, os discípulos estavam com fome e colheram espigas no sábado. De novo, foram criticados. Mas a resposta de Jesus foi clara. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele não estava desrespeitando a lei, mas mostrando seu verdadeiro propósito. O sábado não era uma prisão religiosa, mas um dia de descanso e renovação. Além disso, Jesus disse algo ainda mais impactante. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outras palavras, ele tinha autoridade sobre a lei, porque ele mesmo era o cumprimento dela. Isso revela um princípio poderoso. Deus valoriza mais a compaixão do que regras vazias. A religião não deveria ser um fardo, mas um caminho para a vida e liberdade. Se você estivesse ali naquele dia, teria criticado Jesus ou teria entendido que o verdadeiro descanso não está em um dia específico, mas nele? Quando pensamos em Jesus, imaginamos alguém sereno, equilibrado, sempre no controle. Mas a verdade é que ele também experimentou emoções profundas, assim como qualquer ser humano. Em João 11:35, encontramos o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Isso aconteceu quando ele viu o sofrimento das irmãs de Lázaro diante da morte do irmão. Ele sabia que iria ressuscitá-lo, mas ainda assim sentiu a dor da perda e a compaixão pelas pessoas ao seu redor. Jesus também sentiu ira. Em Mateus 21, ele entrou no templo e viu comerciantes explorando a fé do povo. Então, derrubou as mesas dos cambistas e declarou: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." Ele sentiu tristeza e angústia. No Getsêmani, pouco antes de ser preso, disse a seus discípulos: "Minha alma está profundamente triste, até a morte." Ele suou gotas de sangue enquanto orava. Tamanha era a aflição. E ele também experimentou alegria. Ele celebrou festas, participou de casamentos, elogiou a fé das pessoas e se alegrou com os pequeninos. Tudo isso nos mostra algo extraordinário. Jesus não foi apenas um mestre distante e inatingível. Ele sentiu o que sentimos. Ele conheceu a dor, a frustração, a alegria e o amor.
Se até Jesus expressou suas emoções sem medo, por que às vezes tentamos escondê-las? Será que nos permitimos sentir e confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis? Jesus poderia ter ensinado de forma direta, usando explicações teológicas e discursos elaborados. Mas, em vez disso, ele escolheu contar histórias. As parábolas eram curtas, simples, mas cheias de significado. Ele falava de sementes, pescadores, pastores, banquetes e filhos perdidos. E com essas imagens do dia a dia, transmitia verdades profundas sobre o reino de Deus. Em Mateus 13, os discípulos perguntam: "Por que falas ao povo por parábolas?" Jesus responde que aqueles que realmente buscavam a verdade entenderiam as histórias, enquanto aqueles de coração endurecido as ignorariam. Mas por que ele usava esse método? As parábolas exigiam reflexão. Elas não entregavam a resposta de imediato. Quem queria compreender precisava pensar, questionar e buscar mais. Uma das mais conhecidas é a do filho pródigo, que mostra o amor incondicional do pai. Outra, a do bom samaritano, quebra preconceitos e ensina o verdadeiro significado do amor ao próximo. Jesus não queria apenas dar informações, mas transformar corações. E suas parábolas continuam desafiando e inspirando até hoje. Se você estivesse ouvindo Jesus contar uma parábola, será que entenderia a lição ou deixaria passar despercebida? Jesus veio ao mundo, ensinou, curou, morreu e ressuscitou. Mas sua missão não terminou ali. Ele fez uma promessa. Um dia ele voltaria. Em João 14, ele disse aos discípulos: "Vou preparar um lugar para vocês, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim." Essa promessa se repete em várias partes da Bíblia. Em Atos 1, quando Jesus sobe aos céus, 2 anjos aparecem e dizem: "Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir." Mas como e quando isso acontecerá? Em Mateus 24, Jesus explica que sua volta será inesperada, como um ladrão que chega sem aviso. Ele fala de sinais, como tempos difíceis, guerras e desastres, mas deixa claro: ninguém sabe o dia ou a hora. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram prever essa data, mas todas falharam. Jesus não nos chamou para calcular sua vinda, mas para estarmos prontos. Se ele voltasse hoje, você estaria preparado? Essa não é uma promessa distante, mas uma certeza. E quando acontecer, ninguém poderá ignorar. Agora que você conhece esses 10 fatos sobre Jesus, como isso muda a forma como você o enxerga? Ele não nasceu em 25 de dezembro. Teve irmãos, falava mais de uma língua e nunca escreveu um livro. Ele orava constantemente, se impressionou com a fé de um estrangeiro, foi acusado de quebrar o sábado e demonstrou emoções humanas. Ele ensinava através de parábolas e, acima de tudo, prometeu voltar. Cada um desses detalhes revela que Jesus não foi apenas um personagem distante da história. Ele viveu, sentiu, ensinou e mudou o mundo. E sua mensagem continua viva até hoje. Se esse vídeo te trouxe um novo olhar sobre Jesus, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essas verdades. E para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos.